Que a graça de Cristo possa estar com você nesse dia. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa, o Profetizando Vida, onde podemos parar esse tempo para meditarmos e refletirmos na palavra do Senhor. Nós temos vivido dias muitas vezes marcados por um relativismo moral em função do secularismo, de uma busca pela liberdade excessiva, até mesmo de um desejo exacerbado pelo prazer, que nós chamamos de hedonismo. E é importante, mesmo em dias como esse, comunicarmos a fé de uma forma relevante. Os verdadeiros cristãos, durante a história, sempre se preocuparam em serem relevantes na pregação do Evangelho no seu tempo. E é bem verdade que em cada momento da história, parece que um aspecto da vida cristã se torna cada vez mais necessário de ser visto, de se tornar evidente, a fim de que o Evangelho de Cristo seja compartilhado de forma eficiente para alcançar o coração das pessoas. E talvez em dias tão marcados por esse relativismo, esse estilo de vida conturbado, talvez seja tão importante vivermos uma vida santa. Talvez a grande qualidade que um cristão deva demonstrar nesses dias de pós-modernidade, de relativismo moral, de secularismo, seja exatamente um caráter santo, uma vida santa, como o nosso Deus é santo. E é um pouco sobre isso que nós temos conversado aqui durante essa semana e temos buscado entender um pouco a respeito do que vem a ser essa afirmação Deus ser santo, ou como é que o texto bíblico nos ajuda a perceber esse aspecto da santidade do caráter de Deus. E eu convido você mais uma vez a voltar comigo para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós temos entendido aqui então que vemos a santidade de Deus ser nos ensinada de forma didática no livro do Êxodo, quando nós olhamos para a manifestação de Deus ali em Êxodo capítulo 3 do Monte Sinai. Nós podemos perceber a demonstração do caráter santo de Deus quando nós olhamos para a cruz, mas Pedro também nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Pedro diz que Deus nos tem chamado para sermos santos como Ele é santo. E se existe um chamado de Deus para sermos santos como Ele é santo, é porque nós ainda não somos totalmente santos como Ele é santo. E é tão interessante que esse Deus que nos chama à santidade, esse Deus que nos chama a participarmos dessa virtude do seu caráter, dessa qualidade do seu caráter, Ele faz isso de maneira incondicional. Não existe nada em mim, nada em você que possa justificar o fato de Deus nos chamar para sermos santos. Não, não existe. É bem verdade que se Deus fosse procurar algo em nós para que pudesse tornar claro, para que pudesse tornar assim conhecido a sua santidade a nós, Ele jamais encontraria, porque é bem verdade que não existe nada em nós que possa justificar o fato de Deus nos chamar para participarmos da sua santidade. Deus faz isso graciosamente. O chamado para participarmos da santidade de Deus é um chamado santo, que não depende da nossa vontade, que não depende de quem nós somos, não depende do que fazemos, mas depende única e exclusivamente de quem Deus é. Nós não apenas entendemos a santidade de Deus quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a obra vicária de Cristo, mas nós entendemos a santidade de Deus quando nós olhamos para a forma como Ele nos chama, sem levar em consideração os nossos méritos, sem levar em consideração os nossos feitos, sem levar em consideração os nossos defeitos, as nossas falhas. Deus nos chama à sua santidade simplesmente porque Ele é um Deus santo. E Ele nos chama então a participar dessa santidade que tem implicações práticas na minha vida, práticas na sua vida, que nos leva a viver de uma forma ilibada, nos leva a viver de uma forma irrepreensível na presença de Deus. Nós sempre temos aquela canção no nosso coração: Deus me ama e o seu amor é tão grande, o seu amor é incondicional. Mas a santidade de Deus, o chamado de Deus a cada um de nós, também é um chamado incondicional. Pense na maneira como Deus escolheu os filhos de Israel. O texto bíblico diz ali no livro de Jeremias, nos conta também no livro do Êxodo, que Deus olhou para eles e disse: olha, vocês eram a nação mais fraca,
vocês eram a nação mais pobre, a nação mais irrelevante, né? Vocês não tinham qualidade, vocês não tinham mérito nenhum. E eu decidi conhecê-los e decidi chamá-los exatamente para, através de vocês, tornar conhecido e famoso o meu nome, tornar o meu nome célebre através de vocês. E é da mesma forma que Deus nos chama, né? O primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, a propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Compreendemos esse chamado incondicional de Deus, esse chamado santo, que não depende de quem somos, não depende do que fazemos, depende única e exclusivamente da vontade, do ser, do coração de Deus. É essencial para uma vida de santidade, porque isso nos faz entender que tudo que nós podemos fazer é responder a Deus vivendo de forma santa, né? Esse Deus santo que nos chama de uma forma santa espera que a resposta ao seu chamado, ao seu convite é sermos pessoas santas, né? Uma vez que Ele nos chama por meio da cruz, uma vez que o seu Filho Jesus Cristo paga o preço pelos nossos pecados, então santidade nada mais é do que a resposta que nós damos a essa santa vocação que Deus nos faz para que sejamos como Ele é. Não diz respeito às nossas obras, não diz respeito ao que somos, né? Nós temos que tomar muito cuidado aqui para não corrermos o risco de entrarmos aqui num legalismo e pensarmos que santidade é aquilo que nós produzimos pela nossa força e pelo nosso mérito. Não, santidade é a simples resposta que um cristão dá ao chamado que Deus o tem feito. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é santidade na minha vida e na sua vida. Deus é santo. E esse Deus santo nos chama a Ele para vivermos uma vida santa. E é bem verdade que quando nós enfrentamos dificuldades para responder a Deus, a esse chamado de uma vida santa, Ele nos presta auxílio por meio do seu Espírito, porque o Espírito Santo, Ele conhece as minhas fraquezas, conhece as tuas fraquezas, meu querido, e Ele pode então nos dar graça, nos dar poder, nos dar força, habilidade para vencermos a nós mesmos, para vencermos o pecado e então demonstrarmos de forma prática com as nossas vidas o nosso compromisso de retidão, a santidade do Senhor no meu e no seu coração. Deus é santo. Como entendemos isso? Muito simples. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para a obra da cruz e como nós olhamos para a maneira como Deus tem nos chamado para Ele, nós entendemos a sua santidade e a nossa resposta ao seu chamamento é vivermos uma vida santa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.